Olá pessoal, aqui é Débora Mexica lá do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 6 ao dia 12 de fevereiro de 2023. Qual o Conselho dos Arcanos para a gente para essa semana? Bom, gente, o arcano principal que saiu aí para a gente foi nada mais, nada menos que a Justiça. Quando esse arcano sai, é importante a gente entender que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a Justiça faz uma avaliação imparcial dessas escolhas. Ou seja o que for que você tenha plantado, a Justiça julga dentro da lei de causa e efeito. Não por acaso nós temos aqui uma justiça, na cor azul e outra na cor branca, mostrando que seja o que for que a gente tenha feito, vai ser julgado da mesma forma. Seja na noite ou no dia, na luz das estrelas ou na luz solar, diante do fogo, diante do gelo. Em uma, ela carrega as leis e na outra, carrega a espada. E no meio disso tudo nós temos o símbolo aqui do Yin e Yang, mostrando que tudo precisa vir para um equilíbrio, para uma justiça. E essa roda da lei de causa e efeito, ela gira. Então, em algum momento, a gente vai colher os frutos que a gente plantou. Sendo que nós estamos em uma semana de lua cheia no signo de Leão e a lua cheia já simboliza o cume, a completude de um ciclo de colheitas. Então, a partir de agora, nós estamos colhendo resultados. Seja o que for que você tenha feito, seja como for que você tenha trilhado o seu caminho, a justiça está aí presente para mostrar, olha, você fez desse jeito e agora você vai colher de um jeito muito parecido, ou igual, ou até mesmo diferente, mas na mesma vibração. E por esse arcano ser o arcano principal, é importante a gente refletir sobre os retornos que a gente está tendo, os frutos que a gente está colhendo. Se de repente você está colhendo algum fruto amargo nesse momento, nessa fase, que vai até o dia 13 de fevereiro, vale a gente avaliar esses frutos. Entender, tudo bem, se eu estou colhendo frutos amargos, o que eu causei para ter essa resposta? Mas muitas pessoas refletem sobre causa e efeito, achando que a lei de causa e efeito só trabalha para aquilo que é feito. E na verdade não. A justiça ela trabalha em todos os âmbitos, em todos os níveis de consciência, em todos os mundos. O mundo das águas, o mundo do fogo, o mundo do ar, o mundo da terra. Seja onde for que você tenha se desequilibrado ou que de repente tenha plantado maus frutos, é ali que a gente colhe. E muitas vezes a gente não entende porque dentro de cada nível de consciência, dentro de cada mundo, existem milhares de fragmentos que se identificam naquela frequência. Então, às vezes, o resultado que você acaba recebendo não é igual àquilo que você fez, mas está na mesma frequência. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa trapaceou e puxou o tapete de um colega de trabalho. Aí passam alguns meses, vem a justiça e traz o efeito daquilo que você causou. E de repente você está andando na rua e alguém vai e passa e rouba o seu celular. Muitas vezes as pessoas não conseguem associar o furto de um celular com uma trapaça ou uma puxada de tapete no trabalho, sendo que aquela puxada de tapete no trabalho pode ter afetado a outra pessoa financeiramente. E aí, o retorno pode ser também financeiro, mas não é a pessoa do trabalho que vai trapacear de volta. Vocês entendem? É na rua, é uma outra pessoa. Claro que aqui eu estou dando exemplos de maus frutos, mas é claro que a justiça também fala dos bons frutos. Então, de repente, se você ajudou uma pessoa no seu trabalho, você auxiliou aquela pessoa e ela cresceu, ganhou um cargo e você não ganhou esse cargo, de repente você fica triste ali. Mas, de repente, você encontra uma pessoa que traz um conhecimento X, ideias maravilhosas, que simplesmente essas ideias vão te enriquecer no seu trabalho e de repente lá na frente você vai ter uma promoção ainda maior, ou de repente você vai e abre a sua própria empresa, ou de repente você ganha alguma coisa, alguém te recompensa por alguma coisa que você fez, você acha dinheiro, devolve e aquela pessoa te recompensa. É mais ou menos assim que essa lei de causa e efeito funciona. E a lei de causa e efeito está muito relacionada à força da justiça. Então,
quando a justiça sai, é muito importante a gente observar o que é que está acontecendo. Quais são os acontecimentos que estão vindo? O que é que você não está gostando? Se você não está gostando de alguma coisa, é porque existe alguma coisa dentro de você que precisa ser mudado. E é isso que a justiça faz. Ela julga, ela procura ser imparcial, tira a paixão do caminho, não se deixa influenciar por nada nem ninguém e simplesmente, friamente, de forma sensata, analisa a situação e fala: tá bom, entendi. É isso e eu estou colhendo isso. Então, essa semana é uma semana para a gente entender, para a gente analisar esses frutos que a gente está colhendo, os resultados que a gente está tendo e ver aonde foi que erramos e aonde foi que acertamos. Mas o ideal da justiça é falar para a gente: caminhe sempre nessa estrada do justo, do honesto, do harmônico, o caminho do meio, né? É isso que ela pede, que no fim resulta: faça ao próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Faça as coisas conforme você gostaria que fossem feitas com você. Essa é a mensagem da justiça aí. Então, muitos resultados podem vir essa semana e a gente olhar e talvez não entender o porquê, mas aí é quando a gente tem que parar e refletir sobre esse assunto. O tanto que a justiça tem uma relação com o signo de Libra, com a balança aí, né? E esse arcano também simboliza que essa semana é uma semana boa, de repente, para parcerias, sociedades, alianças e trabalhar na busca do equilíbrio e da harmonização das coisas, tanto interna quanto externas. Só que esse arcano, ele não está sozinho, ele está acompanhado de 2 arcanos menores, sendo que um na energia para a gente evitar e o outro na energia para a gente ativar. E mais uma vez saiu aí para a gente evitar o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, nessa configuração, está alertando a gente mais uma vez a tomar cuidado com aprisionamento material, apego total às coisas materiais, a ganhar, a receber, a conquistar, a ter e trabalhar e ir fazer e focar só no trabalho. Ou seja, evitar persistir naquilo que já deu resultado. O 6 de paus. A justiça já deu resultado, já está sendo julgado. E se a gente persiste aqui em tentar mudar esses resultados, a gente só atrapalha o processo ou a gente perde as informações porque a gente está focado em trabalhar, em fazer, quando a gente precisa agora ver os resultados. Entender esses resultados e experimentar esses resultados, saber, meu fruto está amargo ou está doce? O que é que está acontecendo? Só que o arcano que saiu aí para a gente ativar foi o 6 de paus. E o 6 de paus representa colher os louros, né? Nós estamos colhendo os louros essa semana, só que junto com a justiça, ou seja, que louros são esses? Que resultados você está tendo? Esse arcano também mostra que a gente alcançou as nossas metas e que não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer. Vamos lá, vamos ver os resultados dessas metas que a gente estipulou para a gente. Ou não. Tem muita gente que não estipula metas, mas a vida continua acontecendo do mesmo jeito. Porém, esse arcano também, ele é importante a gente tomar cuidado com orgulho e vaidade. Ainda mais com toda a tensão que a gente está tendo no céu, de repente, se você colheu bons louros, bons frutos, cuidado para não se gabar ou se vangloriar demais pelos bons resultados. E diminuir os outros, porque de repente outras pessoas não tiveram resultado, ou ter inveja dos outros que tiveram mais resultados do que você. Porque aqui tudo está sendo avaliado. Na verdade, o tempo inteiro a justiça está presente em nossas vidas. Em alguns momentos a gente vai andar mais pela noite, em outros mais pelo dia. E tudo está sendo anotado, tudo está sendo impresso em uma camada cósmica que depois se alinha a frequência em que você esteve aqui. Então, se você está no orgulho, na vaidade, na soberba, na imposição, aí lá na frente, de repente, a gente colha esses mesmos frutos. Então, nós estamos sempre plantando, nós estamos sempre construindo o nosso futuro pelos atos do momento presente. Então, cada minuto, cada segundo, nós estamos construindo o nosso futuro. Porém, mais uma vez, nós temos aqui a justiça com o Cavaleiro de Ouros. Esses 2 arcanos estão falando que essa semana ela está muito
boa, de repente, para fazer negócios, para ter sucesso, para encontrar pessoas que podem te ajudar, que podem te levar, ou de repente você pode ser esse tipo de pessoa que está ali, que pode ser um ponto de equilíbrio, um suporte. Ou seja, nós temos uma semana em que as negociações e os resultados dessas negociações podem ser muito boas, tá? E aí nós temos o oráculo da semana. O oráculo que saiu aí foi a confusão. E esse oráculo fala o seguinte: crescer dói, cura e encontra um caminho através da incerteza. Esse oráculo ele está dizendo para a gente que a gente não é perfeito. A gente não é perfeito, e a gente erra, e a gente se confunde, e nesses erros a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, mas também ao longo do tempo a gente vai conseguindo curar as nossas dores. Hoje, por exemplo, nós estamos com a Lua fazendo oposição a Saturno, a Lua em Leão e Saturno em Aquário. Esse é um exemplo perfeito de crescimento e maturidade através da existência. E a existência é a experiência. E a gente precisa experimentar, a gente precisa acertar e errar. Mesmo que a justiça venha lá e fale: olha, você causou isso aqui e o efeito está sendo esse. E aí a gente recebe aquele efeito e através desse retorno, da lei do retorno, a gente aprende: caramba, eu não vou fazer mais isso porque eu percebi que eu acabei colhendo esses frutos amargos. Então, ao longo que a gente vai vivendo, crescendo, experimentando, a gente vai sentindo dor, mas a gente vai se curando e a gente vai se aperfeiçoando. E o caminho vai sendo traçado por nossas incertezas. Então, a gente nunca tem certeza de nada. A gente não sabe se a gente está fazendo realmente a coisa certa ou não. Mas esses dois aqui, olha, estão falando, esse aqui principalmente, que nós temos aí também a força de Leão e Júpiter. Esse arcano menor para a gente ativar fala do nosso propósito, fala da conexão com a nossa verdade. Se a gente está conectado com a nossa verdade, conforme a gente for caminhando, as coisas vão se ajustando, elas vão se curando. E dentro dessa incerteza, a gente vai abrindo caminhos. E é aí que a gente precisa trazer para a consciência essa confusão, que os caminhos nem sempre são claros. Muitas vezes, nos efeitos, a gente não entende as causas, o que a gente ocasionou para ter aquele resultado, para ter aquele efeito, causa e efeito. Fica meio confuso, mas aí a vida vai dando insights, a gente vai aprendendo, as pessoas vão mostrando para a gente vai se aperfeiçoando, percebendo: caramba, para que eu faço isso? Por que eu fiz essa escolha errada? E a gente vai melhorando. E esse é o processo da vida. Portanto, que a gente esteja conectado ao nosso propósito real, à nossa verdadeira vontade. De repente a gente se conecta à nossa verdadeira vontade, mas a gente ainda erra, a gente ainda faz escolhas erradas e está tudo bem. Portanto que, por isso que a justiça ela é tão importante. Ela está sempre presente, porque é ela quem vai nos guiando no caminho, mostrando pra gente: olha, você está muito fora do caminho do meio. Não, volta, ó, aqui, isso, você tá, opa, saiu de novo. E é ela quem nos guia, é ela quem nos mostra esse caminho do meio, o equilíbrio, a harmonia entre a noite e o dia. E o oráculo está dizendo: esse caminho pode ser confuso, portanto que você confie em você mesmo. Tá certo? E é isso, pessoal. Esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana que vai do dia 6 ao dia 12 de fevereiro de 2023. Eu espero que os arcanos ajudem aí vocês nessa semana. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos mais místicos e esotéricos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal Débora Mexica Oficial, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.